tropas americanas avançam pelo deserto congelado da Rússia para restaurar a democracia à força. O exército russo está em ruínas e Washington avança para atacar, mas a vitória nunca chega. Soldados somem nas nevascas, fuzis congelam e suprimentos colapsam. O que era conquista vira pesadelo. Isso não é ficção. Foi a expedição do Urso Polar de 1918 um desastre apagado da memória. E se a América tentasse novamente? No episódio de hoje do The Infographics Show, veremos o que ocorreria se os Estados Unidos da América invadissem a Rússia. Tudo começa como um dia comum. De repente, todos os principais sites caem, falta energia, torres de celular param e caixas eletrônicos travam. Você pode pensar em erupções solares ou problemas técnicos, mas seu Wi-Fi simplesmente para de funcionar. É assim que começa a Terceira Guerra Mundial. Agentes russos sabotam transformadores, cortam cabos de fibra óptica submarinos e dificultam a vida de quem depende de eletricidade. A beleza da guerra cibernética é que tudo parece um acidente até que seja tarde demais. Quando o comando cibernético americano reage contra sistemas russos, Putin já aparece na televisão chamando os ataques de atos de guerra. Agora as coisas ficam interessantes no sentido tradicional de explosões e fogo. 2.000 mísseis Tomahawk avançam em direção aos centros de comando russos. A 2 milhões cada, são 4 bilhões de dólares em equipamentos lançados em minutos. Enquanto isso, bombardeiros B-2 Spirit, cada um custando mais do que o produto interno bruto de uma pequena nação, decolam dos Estados Unidos. Com uma cadeia de reabastecimentos aéreos e acordos de bases aliadas, eles passam despercebidos pelas defesas aéreas russas para atacar desde bunkers do Kremlin até instalações nucleares. Caças F-35 iniciam um perigoso jogo de esconde-esconde, enquanto defesas aéreas russas dominam o oeste da Rússia. Enquanto submarinos da classe Virginia caçam submarinos nucleares russos no Oceano Ártico, os sistemas de armas em uso poderiam acidentalmente acabar com a civilização se alguém espirrasse errado. A própria existência de armas nucleares impede que haja uma expedição polar americana 20 com tropas, como muitos esperavam. Nesse cenário, a doutrina militar russa trata qualquer ataque às forças nucleares ou à infraestrutura de comando como uma ameaça existencial. Quando ataques de precisão dos Estados Unidos da América atingem bunkers e lançadores em Moscou, a Rússia ignora a escalada e usa armas nucleares táticas. De surpresa, 10 minutos depois, uma ogiva nuclear explode sobre um grupo de porta-aviões dos Estados Unidos da América no Ártico, destruindo 13 bilhões de dólares em navios e milhares de marinheiros. Em um clarão visível do espaço, o presidente americano enfrenta uma escolha que ninguém deveria: retaliar com armas nucleares ou aceitar uma derrota estratégica. É o clássico perder-perder. Se lançar, a civilização pode acabar, senão também. Os Estados Unidos da América sofreram um ataque nuclear surpresa diante do mundo. O presidente opta por retaliação limitada. No Mar Negro, um submarino classe Ohio lança um míssil Trident D5 contra uma base naval russa. A Rússia lança míssil balístico intercontinental contra a instalação militar dos Estados Unidos da América. Os mercados de ações ao redor do mundo entram em colapso. Evacuações em massa começam nas principais cidades. Como todos percebem, isso não vai ficar limitado. O aviso já estava claro quando Putin lançou a primeira bomba nuclear. Uma troca nuclear total ocorre quando forças convencionais falham, causando 400 milhões de vítimas imediatas na primeira troca. O inverno nuclear reduz as temperaturas globais em 35 a 37 graus. Fahrenheit colapsa cadeias de suprimentos, provoca falência de governos e põe fim à civilização como conhecemos. Ao contrário da crise dos mísseis de Cuba, não há mais líderes para negociar a paz. É um eco assustador de um conflito muito mais antigo, que começou há mais de um século, quando tropas americanas invadiram a Rússia pela primeira vez. Chamaram de Expedição do Urso Polar, o que gerou uma desconfiança que nunca acabou. Uma desconfiança que atravessou a Segunda Guerra Mundial, se fortaleceu na Guerra Fria e ainda molda as relações entre Washington e Moscou até hoje. Apesar do teatro diplomático na cúpula do Alasca de 2025, as relações entre Estados Unidos da América e Rússia atingem um nível historicamente baixo. Não é exagero dizer que não eram tão perigosas desde a crise dos mísseis de Cuba.
O ponto de virada foi em fevereiro de 2022, quando a invasão russa acabou com a frágil aparência de normalidade nas relações desde a Guerra Fria. Os Estados Unidos da América já destinaram mais de 100 bilhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia, valor superior ao orçamento de defesa de muitos países. Em uma reviravolta retórica surpreendente, o atual governo dos Estados Unidos, aparentemente cansado das atitudes de Putin, afirmou recentemente que a Ucrânia pode recuperar todo o território perdido. É uma perspectiva sangrenta. Em 2025, as baixas russas iam de 80 mil a 90 mil e devem passar de 1 milhão até o fim do ano. San José, Califórnia. Mortos, feridos ou desaparecidos em menos de 3 anos. A pausa temporária na ajuda pelo presidente Trump em março de 2025 gerou incerteza. Armas americanas continuam chegando ao leste europeu e matando soldados russos diariamente. Enquanto isso, provocações militares russas perto do Alasca se tornaram rotineiras e cada vez mais imprudentes. Em setembro de 2024, submarinos russos apareceram a 57 milhas do Alasca. F-16S frequentemente interceptam aviões russos e L-38 às vezes voando a poucos metros de distância. Voando tão perto a 800 km por hora, um movimento errado pode acabar mal. O Mar Negro já viu caças russos danificarem deliberadamente drones de vigilância americanos, testando até onde podem ir antes de provocar uma resposta militar. O ciberespaço está ainda mais agitado. De acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, os ataques russos a alvos ocidentais quase triplicaram entre 2023 e 2024. Isso inclui a sabotagem sistemática de redes elétricas, sistemas de água e redes financeiras em toda a Europa e nos Estados Unidos, ou o que especialistas chamam de campanhas de sabotagem e subversão cada vez mais violentas e escalatórias. No centro desse relacionamento conturbado está um fato simples e assustador. Ambas as nações mantêm milhares de ogivas nucleares em alerta máximo desde a década de 1950. A Rússia ameaça usar armas nucleares táticas na Ucrânia, enquanto os Estados Unidos da América investem 17 trilhões de dólares para modernizar seu arsenal. Putin implantou o míssil RS-28 Sarmat, que pode levar mais de 10 ogivas nucleares a qualquer lugar do mundo. O apelido deles, míssil Satan II, não é criativo, mas assusta. Os Estados Unidos da América anunciaram os novos bombardeiros B-21 feitos para ultrapassar defesas aéreas russas. E o ciclo de escalada continua fervendo em fogo baixo. Ao contrário das regras claras e canais da Guerra Fria, as tensões atuais aumentam em ar, mar, ciberespaço e espaço ao mesmo tempo. O risco de o fogo aumentar acidentalmente nunca foi tão alto. Cada interceptação no Alasca, ataque cibernético, ou ameaça nuclear nos aproxima de um erro de cálculo. A margem de erro diminui enquanto as apostas aumentam. As coisas eram bem diferentes há 100 anos, quando as tropas dos Estados Unidos da América realmente invadiram a própria Rússia. A expedição foi desencadeada pelo final caótico da Primeira Guerra Mundial. Em março de 1917, o czar Nicolau II abdicou após grandes protestos. O governo provisório que o substituiu não durou muito e em novembro, os bolcheviques de Lenin tomaram o poder. Em março de 1918, a Rússia assinou o Tratado de Brest-Litovsk, saindo da Primeira Guerra e liberando mais de 1 milhão de soldados alemães para a frente ocidental. O presidente Woodrow Wilson enfrentou uma escolha impossível. Armazéns aliados em portos russos estavam cheios, com 110 mil rifles e muitos suprimentos militares, inicialmente destinados ao exército do Czar. A justificativa oficial para a invasão parece simples no papel. Resgatar 40 mil soldados da Legião Tcheca presos na Sibéria, evitar que tropas alemãs do Kaiser tomem suprimentos aliados a oeste e restaurar a ordem democrática no país. O verdadeiro motivo, você provavelmente já sabe. Wilson e colegas queriam eliminar a ameaça bolchevique antes que ela se espalhasse globalmente. Tropas dos Estados Unidos da América desembarcaram em 2 frentes ao mesmo tempo. No norte da Rússia, menos de 6 mil soldados do 339º Regimento de Infantaria, chamados os próprios de Detroit, tomaram o porto ártico de Arkhangelsk, junto com britânicos, canadenses e franceses. A missão era controlar a ferrovia até Petrogrado. Antes de começarem, as tropas precisaram trocar seus rifles Enfield pelos russos Mosin Nagant
pois a munição disponível era para estes, mudança que odiaram. O inverno chegou como uma marreta. As temperaturas chegaram a 50 graus, frio suficiente para congelar o óleo das metralhadoras. Mais de 100 soldados americanos morreram de gripe espanhola, seja a caminho ou logo após desembarcarem. A pandemia que matava milhões do mundo os alcançou no Ártico. Os sobreviventes estavam espalhados por centenas de quilômetros de pântanos e florestas, encarregados de defender uma área do tamanho do Texas e de Oklahoma, com menos soldados que um campus universitário atual. Acontecendo no mesmo dia em que a Primeira Guerra Mundial na Europa terminou oficialmente, a Batalha de Tulgas, em novembro de 1918, capturou perfeitamente a natureza surreal da intervenção. Na Rússia, o tenente John Cudahy liderou uma carga de baioneta contra os bolcheviques, com a artilharia canadense dando apoio de fogo próximo para proteger os americanos. Após vencerem, eles queimaram toda a vila para impedir seu uso futuro pelos inimigos. Enquanto isso, nos Estados Unidos da América celebravam o fim da guerra, sem saber que soldados ainda lutavam e morriam na Rússia, a 6.400 quilômetros dali. Em Vladivostok, cerca de 10.000 soldados americanos enfrentavam situação ainda mais estranha. Eles foram enviados com uma força multinacional à Sibéria, mas em vez de lutar contra os bolcheviques, ficaram a maior parte do tempo desconfiados. 70.000 soldados japoneses pareciam mais focados em conquistar território russo do que em apoiar os aliados. A ferrovia transiberiana, ou milhares de quilômetros de trilhos únicos atravessando 2 continentes, tornou-se o prêmio. Todos queriam controlar. Os americanos apoiaram o almirante Alexandre Kolchak, reconhecido como governante supremo dos russos, que instaurou uma ditadura militar, alegando defender a democracia. Os contribuintes americanos financiaram as forças de Kolchak com 50 milhões de dólares em ajuda, o equivalente a 700 milhões de dólares hoje. Tudo isso enquanto suas tropas cometiam execuções em massa e pogroms. A ironia de impor democracia à força militar não passou despercebida por quem prestava atenção. Isso deve soar familiar para quem conhece abordagens parecidas no Vietnã, Afeganistão e Iraque, décadas depois. Lutar com parceiros de coalizão era um pesadelo. Oficiais britânicos tinham patente superior aos americanos e, segundo um oficial, mostravam confusão, trapalhadas, desorientação e uma arrogância brutal com presunção fria. Tropas americanas alegavam que hospitais britânicos forneciam rações piores aos soldados americanos feridos do que aos oficiais britânicos. Um oficial médico americano foi repreendido por se recusar a ordenar que soldados cavassem latrinas para oficiais britânicos. As linhas de suprimento estavam no limite em desertos gelados. Uma companhia de suprimentos teve que atender postos avançados, separados por distâncias equivalentes de Nova York até St. Louis, usando barcos fluviais, ferrovias, carroças puxadas por cavalos e trenós puxados por renas. Soldados preferiam botas dos bolcheviques mortos ao calçado britânico desconfortável. Em 1919, a intervenção virou apenas luta pela sobrevivência. Quando o quartel-general do Exército dos Estados Unidos da América, em Paris, recebeu um relatório sobre as forças em Peniga, telegrafaram de volta: onde fica exatamente a frente de Peniga? A desconexão entre as expectativas de Washington e a realidade do campo de batalha era total. Assim começou a retirada silenciosa. O USS Des Moines precisou cortar 4,5 metros de gelo para evacuar. Os ursos polares, apelido do 339º Regimento de Infantaria por sobreviverem ao inverno ártico, deixaram 244 mortos em combate e acidentes, 305 feridos e mais de 100 vítimas da gripe espanhola. Mais de 120 corpos seguiram não recuperados, apesar dos veteranos de guerras estrangeiras terem resgatado quase 100 nas décadas de 1900 e 20 e 1930. Em fevereiro de 1920, Arcângel foi tomada pelos bolcheviques e as tropas russas brancas restantes mudaram de lado em massa. A intervenção foi um fracasso tão embaraçoso que foi amplamente apagada dos livros de história americanos. Os soviéticos nunca esqueceram que a paranoia de Stalin sobre o cerco capitalista não era totalmente infundada. 14 países invadiram a Rússia tentando derrubar seu governo. A lição de 1918 não era só que invadir a Rússia é difícil. Mesmo com aliados locais, recursos ilimitados e certeza moral,
Ocupar o maior país do mundo é quase impossível. A história deixa claro o quão desesperadas são essas empreitadas. Mas isso não impediu que estrategistas militares de ambos os lados simulassem cenários de confronto direto. Agora, em vez de 13 mil homens congelando em quartéis, o resultado pode ser a civilização destruída por uma tempestade nuclear. A Rússia moderna não é só desfiles e propaganda, mas está longe de estar atolada no caos revolucionário de 1918. Independentemente do que você ouve nas notícias hoje em dia, continua sendo uma fortaleza nuclear que abrange 11 fusos horários e defesas em camadas que fariam os czares chorarem de inveja. O poder militar dos Estados Unidos da América, avassalador, porém indeciso no Iraque e Afeganistão, enfrentaria limites geográficos e tecnológicos que comprometeriam a logística tradicional. O resultado poderia ser uma guerra tão monumental que faria a Segunda Guerra Mundial parecer uma escaramuça regional. A dimensão do problema da invasão não mudou desde 1918, na verdade, piorou. A Rússia ocupa 66 milhões de milhas quadradas, quase igual à área de Plutão. Logísticos militares afirmam que exércitos não mantêm operações ofensivas a mais de 90 milhas de suas bases de suprimentos. Sem pausas significativas para reconstruir os estoques, a fracassada investida da Rússia sobre Kiev provou esse princípio em detalhes sangrentos. Imagine as forças americanas tentando avançar 3 mil milhas para o interior a partir de qualquer ponto de entrada. Cada milha dentro da Rússia complica muito as linhas de suprimento. No inverno, as temperaturas na Sibéria chegam a menos 60 graus Fahrenheit e no verão, a lama torna as estradas intransitáveis. As forças americanas foram adaptadas para a guerra no deserto após 20 anos no Iraque e Afeganistão. O equipamento russo foi feito para o Ártico. A vantagem climática que ajudou a derrotar Napoleão e Hitler continua sendo o antigo e invicto aliado da Rússia. A infraestrutura precária agrava o problema. A ferrovia transiberiana continua sendo o ponto de estrangulamento decisivo, a mesma ferrovia que as tropas americanas tentaram controlar em 1918. O extremo oriente russo tem poucas estradas e problemas frequentes de transporte. Destruir pontes ou túneis importantes isolaria regiões, mas também cortaria as forças americanas de suas linhas de suprimento. Em uma hipotética invasão dos Estados Unidos à Rússia hoje, a vantagem tecnológica americana seria real e devastadora, pelo menos no início. Os Estados Unidos operam algo em torno de 13 mil caças, bombardeiros, helicópteros de transporte e aeronaves de vigilância, superando de longe os 3 mil a 4 mil da Rússia. Mais de 12 bombardeiros B-2 Spirit podem atacar com precisão ao mesmo tempo em todo o território russo. Mais de 400 F-35 Lightning II têm combate além do alcance visual, algo que pilotos russos treinam, mas raramente enfrentam. Os Estados Unidos mantêm milhares de mísseis de cruzeiro Tomahawk com alcance de 1.000 milhas capazes de atingir alvos a partir de águas internacionais. Inicialmente seria um banho de sangue. A supremacia naval também parece absoluta. 11 porta-aviões dos Estados Unidos da América contra o frequentemente avariado almirante Kuznetsov da Rússia. 70 submarinos americanos frente a 63 russos, muitos relíquias da Guerra Fria. As capacidades de inteligência e cibernéticas fornecem aos Estados Unidos da América informações em tempo real do campo de batalha, com análises de inteligência artificial. As forças de operações especiais são treinadas para causar estragos por trás das linhas inimigas. Mesmo assim, operar a mais de 9.600 quilômetros das bases, enquanto a Rússia atua em linhas interiores, elimina muitas vantagens tecnológicas. Os sistemas russos S-400 e S-500 formam bolhas de exclusão aérea sobrepostas com alcance superior a 400 quilômetros, ao menos quando não abatem suas próprias aeronaves. Mesmo que as Forças Armadas dos Estados Unidos da América conseguissem obter alguns sucessos militares concretos nas fases iniciais da invasão, o cálculo da ocupação ainda permaneceria. Como regra geral, você precisa de 20 a 25 soldados para cada 1.000 habitantes para ocupar um país à força. Por essa lógica, os Estados Unidos da América precisariam de 288 milhões de soldados para ocupar os 144 milhões de russos. Isso significaria enviar todos os oficiais da ativa e reserva para a Rússia, além de mais centenas de milhares. Mesmo no papel, isso desmorona.
Esses cenários apocalípticos sempre acabam em impasse ou escalada nuclear por um motivo. A matemática é brutalmente simples. Lembra do Afeganistão? Os Estados Unidos gastaram 23 trilhões de dólares ao longo de 20 anos, tentando controlar um país com 652 mil quilômetros quadrados, mais ou menos o tamanho do Texas. A Rússia é 26 vezes maior que o Afeganistão e supera todos os Estados Unidos da América continentais. A projeção de custos para uma ocupação semelhante é de mais de 60 trilhões de dólares. Isso supera 3 vezes o produto interno bruto dos Estados Unidos. Os precedentes históricos também não animam. Napoleão trouxe 60 mil soldados, o maior exército que a Europa já tinha visto, e voltou para casa mancando com 30 mil sobreviventes congelados. Hitler iniciou a Operação Barbarossa com mais de 3 milhões de soldados e teve sucesso inicial antes do inverno. A logística e a teimosia russa trituraram suas forças. Nem mesmo a vantagem dos Estados Unidos em precisão, armamentos, poder aéreo e inteligência pode superar a carta final da Rússia. Desprezo pelos soldados e uma opção nuclear que torna a conquista inútil ao eliminar todos. O verdadeiro pesadelo é que a guerra moderna ocorre em um mundo interconectado. Conflitos regionais podem virar catástrofes globais mais rápido que notícias ruins se espalham nas redes sociais. Com o artigo 5 da OTAN, não há mecanismo para limitar as consequências quando os dominós começam a cair. A Grã-Bretanha e a França sozinhas mantêm arsenais nucleares independentes que somam mais de 500 ogivas e, em uma situação crítica, seriam mais do que capazes de lançar sem permissão ou até mesmo consulta aos americanos. Enquanto isso, a China assistia com alegria. A frota do Pacífico dos Estados Unidos da América seria transferida para o Ártico e Europa, abrindo uma janela de 2 a 3 semanas para conquistar Taiwan. A parceria sem limites entre China e Rússia, firmada em 2022, pode rapidamente evoluir de cooperação econômica para aliança militar. Por que lutar diretamente contra os Estados Unidos se você pode simplesmente esperar que eles se destruam sozinhos? Talvez a invasão americana à Rússia em 1918 tenha sido só uma nota de rodapé histórica. Milhares de soldados, objetivos limitados, fracasso silencioso que custou centenas de vidas americanas e foi logo esquecido. Hoje um conflito desses não seria discreto ou esquecido. Seria o último capítulo da civilização humana e provavelmente mal escrito. Cada crise diplomática, quase acidente militar no Alasca ou ataque cibernético nos leva a um precipício que pode ser fatal para a humanidade. A questão não é se a América poderia invadir a Rússia novamente, mas sim se restaria alguém para escrever a história. Depois disso, os ursos polares de 1918 aprenderam que alguns países são simplesmente grandes demais para serem ocupados. A lição de hoje é mais simples e infinitamente mais assustadora. Algumas guerras são perigosas demais para serem travadas, alguns inimigos são armados demais para serem derrotados e alguns erros são grandes demais para sobreviver. Uma invasão americana à Rússia seria desastrosa, mas Moscou possui arsenal próprio para esse cenário. Assista às armas da Terceira Guerra Mundial de Putin para ver as ferramentas nas quais ele confia, ou clique neste vídeo em vez disso.